Pam, pararam, pararam, pararam. Pam, pararam, pararam, pararam. Pam, pararam, 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 pararam. Favela. Pam, pararam, pararam, pararam. Pam, pararam, pararam, pararam. Pam, pararam, 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 pararam. Favela. Tudo que a favela me ensinou, tudo que lá dentro eu aprendi, vou levar comigo aonde eu for. Eu também vou. Eu vou na humildade procurando ser feliz. Pam, pararam, pararam, pararam. Pam, pararam, pararam, pararam. Pam, pararam, 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 pararam. Favela. Hoje, o Dicionário de Favelas, Marielle, o Memória Viva, tem a honra de entrevistar a nossa deputada, governadora, senadora Benedita da Silva. É uma honra para a gente estar aqui, uma mulher que é símbolo e referência da luta das mulheres de favela. E eu quero começar falando um pouquinho, porque a sua história, a sua biografia é gigante. Muita gente já te entrevistou, tem documentário, tem tudo, mas a gente quer ouvir um pouquinho como é que foi a infância da Benedita da Silva, quando a Benedita da Silva, CPF, lembra da infância no Chapéu Mangueira. Primeiro, Mônica, eu queria agradecer muito. Para mim é uma honra poder estar aqui concedendo, não é uma entrevista, né? Fazendo este bate-papo, ainda mais que tem Marielle Franco, né? Essa nossa guerreira que deixa para a gente um exemplo de vida e de parlamentar, e que também de favela pôde dar-nos, né? Ela fez parte da nossa história, né? Da história que nós percorremos, nós que somos de favelas, que viemos das favelas e hoje estamos nessa batalha, nessa luta do dia a dia. E por mais que você tenha dado qualquer entrevista ou batido qualquer papo sobre favela, ainda é muito pouco, porque os nossos passos vêm de longe, e vindo de longe ele faz com que as nossas lembranças elas fiquem consolidadas, porque foi um momento de grande dificuldade, né? Uma criança foi dificuldade de escola, foi dificuldade de ter uma família com muita dignidade, mas uma família pobre, né? Mas uma família muito unida, com muita coisa. Então, o que eu me lembro, né? Eu lembro das minhas, que hoje não tem mais, mas lembro das minhas brincadeiras de crianças, lembro dos meus carretos na feira, batalhando com os meninos para que eu pudesse carregar, porque em geral eram as mulheres que iam para fazer feira e elas olhavam para mim no carreto e achavam, não, a mulher é fraca, aquela história, né? E aí eu tinha que batalhar e eu mostrava, não, eu sou forte. Aí pegava aqueles carrinhos e ia. Aí às vezes os meninos falavam assim, não, você não vai ficar aqui desse lado não, porque eu era grandona, então pelo menos eu criança, mas ali, aí o meu carro quebrava a rolimã, saía, eu mesmo consertava ali e ia. Não, madame, deixa que eu vou levar. Eu fiz muita coisa, né? Então eu me lembro também das coisas que aconteciam na comunidade. Era uma comunidade muito calma, sabe? Era uma comunidade quando um ou outro, né, se enveredava, porque na minha época de criança existia muito batedor de carteira, né? Então, quando um se desviava para esses caminhos, aí era o cochiche, era aquela... O filho da dona fulana, batedor de carteira. Aquela coisa, sabe? A gente lembra daquilo. Lembro também que a gente ia xepar, né? Nós fazíamos aquela xepa. Que hora que você vai? Aí saía 4 horas da manhã para ir para a porta das boates, né? Para
pegar aquelas coisas da boate, eles davam, né? Aquelas coisas, a churrascaria, então, dava o que sobrava. Hoje a gente compra pé de galinha, faz essa coisa toda, mas tudo isso a gente ganhava no açougue, ganhava os pés da galinha, a gente ganhava mocotó, a gente ganhava, ganhava cabeça. Gente, a gente ganhava tanta coisa e a gente tinha realmente dificuldade, mas você não ficava com fome, porque as pessoas davam isso e nós nos alimentávamos com essas coisas, né? Então eu fiz carreto na feira, eu vendi limão, né? Eu vendia na comunidade, eu pegava aquelas coisas e saía pela comunidade vendendo, eu, meu irmão, meu sobrinho, né? Era um atrás do outro, e a gente saía pela comunidade para fazer isso. E minha mãe tinha um terreiro, então ia muita gente lá em casa, né? Muita gente lá em casa. Aí a minha mãe, além disso, era parteira. Aí a gente saía, me lembro, com a minha mãe, aí a minha mãe ia fazer os partos, criança, ficava a gente querendo descobrir, a cegonha vai chegar na casa da dona fulana. Aí a gente corria para a casa da dona fulana, fica aqui para poder esperar a cegonha chegar, a cegonha não... Aí a gente, que cegonha, a cegonha não chegou, eu vim embora. Aí depois, às vezes minha mãe não tinha com quem deixar, naquele momento, então tinha que levar. Mas botava a gente sentadinho, quase que amarrado numa cadeira, e sabe, barraco de pobre, tem aquelas coisas. E a gente ficava assim no barraco, para ver que hora que a cegonha ia realmente entregar aquela criança. Gente, essas lembranças são lembranças que me deram muita força para os momentos mais difíceis da minha infância, sabe? Momentos em que também por conta de minha mãe abrigar muita gente, por conta também disso, né? Tinha uma pessoa que foi lá, minha mãe abrigou lá em casa e ele fez um estrago, sabe? Me estuprou aos 7 anos. A minha sobrinha, que a minha sobrinha já era mocinha, então ela engravidou. Olha, gente, foi um momento da minha vida que eu nem gosto de lembrar, sabe? Mas eu tive também outras lembranças da própria minha mãe, sabe? Minha mãe que recebia a folia de Reis lá em casa todo ano, né? Todo 13 de maio, então quando eu fui para o movimento negro, assim, eu levei um susto, né? Porque as pessoas não me viam como do movimento negro, me via como do movimento social. E eu cheguei com a história do 13 de maio, quase me mataram naquele momento com a história do 13 de maio. Mas todo 13 de maio, por isso é tradição de feijoada na minha família. A famosa feijoada da Benedita. Aí, todo 13 de maio, vinha minha bisavó, que eu conheci minha bisavó. Aí ela sentada lá em casa, tinha 2 cadeiras de palhas, aí sentava a minha bisavó, e ali ela sentava e a gente reunia tudo e ela ia contar a história da escravidão. Aí ela contava. Aí a gente perguntava, você apanhou muito? Não, porque nós éramos bonitas. Então, era objeto sexual dos senhorzinhos. E a gente perguntava, e os filhos? Quantos filhos teve? Alguns a gente não tem com a gente, que foram, quer dizer, vendidos, né? Por uma outra coisa, um negócio. Aí ela dizia, não, eu fui ama de leite, todas essas coisas a gente sabia. E realmente, minha mãe era um negócio de negra linda, bonita, sabe? Um corpo, só tu vendo, violão. E elas eram todas assim, então não apanhava porque elas eram essas, né? Para dar mamar. Aí dizia que a gente não chupava a manga e tomava leite na nossa casa, que da tradição, porque fazia mal, dava dor de barriga.
E até matava. Era um negócio assim, que era aquela história de dar para o filho, né, a manga e o leite para o filho da sinhazinha. E essa história, no 13 de maio, era contada. E o meu pai e minha mãe saíam dançando. Olha. Ele foi que eu conheci, desde criancinha, jongo, essas coisas. É pau, todo lugar quando eu chego é pau. Mas eles dançavam, eles subiam assim, com aquele pau na mão, sabe? Botava aquilo, dançava pra gente, falava línguas deles lá, que a gente não fala, que eu só fui ver quando eu comecei a ir para a África e ver as línguas, porque não é só o Urubá. E o Urubá aqui tem ensino ainda hoje, mas eles falavam aquela língua deles e a avó, e contava tudo, como é que é. Aí a gente pensava como é que o escravo fugia, contava como é que o escravo fugia, contava como é que elas juntavam coisa para dar a alforria, elas coisas lindas do 13 de maio. Então eu tenho essa lembrança. Quando eu cheguei no palácio, já aí como governadora, eu me debrucei ali e fiquei lembrando das histórias da mamãe, que ela contava pra gente do 13 de maio. Aí fazia aquele feijão, minha filha, e cozinhava naquele tempo, cozinhava na lata de 20, sabe? Aí no fogão de lenha, na lata de 20. E não vai deixar esse feijão queimar, não pode ter cheiro de feijão queimado. E a gente ali na beira daquele fogo de lenha para fazer. Então essas lembranças eu gosto de contar, que sabe? Lindo, para não contar os momentos só que a gente teve de dor que foram por anos e ainda não, feridas que não foram curadas, sabe? Eu, não que eu tento deixar para lá, como isso não, mas feridas que não foram curadas e dificilmente serão, porque ainda vivemos aqueles tempos. Exatamente. Né? Pela nossa vivência na favela, vendo as coisas, como é que aconteceram, uma favela tranquila vai se tornando um outro espaço, né? Os filhos da gente, netos da gente, para crescer, nascer num ambiente que vai cada dia mais se tornando hostil às mulheres, hostil. E o fato de criança, eu descobri ainda aí criança, né, o racismo. Conta pra gente um pouquinho, porque é muito bom te ouvir. Fica até difícil de interromper, porque ouvindo a senhora, deputada, a gente vai ouvindo, né? A sua infância, ela atravessa a história do Brasil, em muitos momentos. Da escravização, né? A senhora está falando, eu estava aqui imaginando a sua bisavó, a sua mãe, o seu pai, a sua casa, né? Aquele ambiente, um quilombo, né? O terreiro, né? O quanto a importância das mulheres negras na organização comunitária, na solidariedade, na saúde. Eu costumo dizer, na época que o SUS era o mato, né? O nosso SUS era o mato. Era o chá, era a erva, era tudo, era o banho, e não tem a ver só com a religião. Não, tem a ver com a sabedoria das nossas mulheres. Então, e é uma coisa que a gente, hoje, né, é muito mais difícil, mas o fato da minha mãe ser parteira, a erva para tomar o banho, né, para não sentir cólica, aquelas coisas todas que eu me lembro que era feito, de ter o franguinho no quintal para atender aquela mulher, para ela tomar aquele caldo, né, com farinha flocada de milho, que a parteira tinha aquele papel, e tudo gratuito, não era nada, cobrava nada, não. Às vezes dava um presente, né? Minha mãe, como fumava cachimbo, às vezes ela ganhava um pacotinho de fumo, davam para ela de presente, eu dava um cachimbo. Então, aquele tempo
a gente pegava ervas, a gente conhecia muitas ervas, né? Até braço quebrado era em casa que botava saião, amarrava um pano e o braço ia pro lugar. Como a gente não dava. sabe. Não, como a gente não sabe. E cortava, e criança, e vinha aquelas feridas daquelas épocas que não tinha, né? Que as vacinas não eram tão coisa. Aí passava, eu me lembro da Beladona, eu sei que ia no mato, socava. Agora, o dia que a gente tinha que tomar a erva de Santa Maria, eu morria pra não briga. Olha, ai meu Deus, bota a chave. Pegava a chave, segura a chave. Vamos tomar. E dava a gente aquilo de 6 em 6 meses e pronto. E você não tinha verme, não tinha nada, e você ia curando, fazia aquelas garrafadas, tô fraca, ia aquelas garrafadas, misturava aquelas ervas todas, você tomava aquilo. Então, essa sabedoria é uma coisa incrível, uma riqueza, né? É uma riqueza. Ouvindo a senhora, né, como eu estava dizendo, a gente passeia pela história do Brasil, pela história da violência contra as mulheres negras, né, desse corpo que é um objeto sexual, desse corpo que é usado até a sua última força. E a sua história também atravessa uma história que ainda continua, que é a das trabalhadoras domésticas, né? Primeiro eu queria que você fizesse começa lá no carrinho da feira, indo buscar a xepa, né? Uma época em que o mocotó era dado. Hoje o mocotó tá caro. Tá caríssimo. O pé de galinha tá caro. Hoje ninguém dá pé de Não galinha, dá pé de pescoço de galinha, não. asa. Cabeça então, de peixe. O que é isso? Cabeça de peixe você tem que comprar. Tem que comprar. E cabeça de peixe é bom. uma delícia com anguzinho, meu Deus do céu. Pirãozinho gostoso. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho, né, da Benedita da Silva, CPF, que vira uma liderança e começa a se movimentar na cidade do Rio de Janeiro, no movimento negro, na luta feminista. Começa a organizar a favela até a fundar um partido. Conta essa história. Né? Olha, eu acho que eu aprendi muito, Mônica, com a Dona Ovídia, minha mãe, viu? A Dona Ovídia era essa mulher na comunidade, ela era uma liderança na comunidade. E tudo chamavam Dona Ovídia se metia em tudo. Minha mãe não sabia ler nem escrever. Mas era Dona Ovídia ali, todo mundo falava. Até quando colocaram uma freira para morar lá, Dona Renê Delorme, aí falaram, olha, aqui tem uma mulher que é muito poderosa. Ela é Dona Ovídia, mas ela tem um terreiro. E a gente ali, então, essa coisa da minha mãe, as pessoas gostavam da gente por causa da minha mãe, essa liderança. E ela se metia, os políticos iam lá, como eu te falei, no terreiro. Então a gente, desde cedo, ela era getulista. Então, desde cedo, ela botava a gente ali para coisa. Ela foi lavadeira do Juscelino Kubitschek, então ela botava a gente para ir fazer campanha na rua, no caminhão. O Juscelino Kubitschek de Oliveira. A gente saía com a minha mãe, aí ela botava as filhas de santo, ela botava todo mundo, vamos fazer a campanha do Juscelino. Então ela era getulista, muito. Aliás, nas favelas, na minha época de criança, toda a favela tinha o retrato do Getúlio Vargas, né? E até tinha uma musiquinha, pega o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar o sorriso do velhinho, faz a gente se animar. Aí a gente tinha que cantar para você ver como que era essa coisa. E ali a gente ficou envolvida, depois mamãe faleceu, né? As pessoas ainda continuaram indo no terreiro, porque ficou comigo com meu irmão. Aí depois eu fui sair, aí eu fui para
Legião de Maria, deixei aquilo tudo lá. Depois eu fiquei na comunidade, fazendo o trabalho na comunidade, juntando as mulheres. Eu sou fundadora do Departamento Feminino da Federação da Favela do Rio de Janeiro. Então, eu sou fundadora das associações, fundadora de tudo, saía por aí, pelo Brasil afora, pelo Rio de Janeiro inteiro, junto com meus companheiros, né? Muitas lembranças que tenho deles, mas eu era a única, a filha da Dona Ovídia, metida nesse negócio, entendeu? E aí animava as mulheres. Naquela época, a gente não podia ser presidente de associação, porque éramos mulheres. E nem votar, sabia disso? A gente não votava. Para votar, você tinha que ou o seu marido votava, ou o seu filho mais velho. Você já pensou? Que loucura que era aquilo. E a gente foi para ali, para aquela coisa, para mudar. Aí conseguimos passar de comitê para associação de moradores, mesmo eles dando para a gente o estatuto da associação comercial para a gente poder montar a nossa associação. Nós fomos montando assim, criamos então a FAFERJ, fomos primeiro era a FAFEG, porque ainda era Estado da Guanabara, depois virou FAFERJ, e aí começou a nossa militância na comunidade, dentro da comunidade, né? Essa militância de construir e de não ter água, não ter luz, não ter nada. Nós enfrentamos uma ditadura enorme, que era proibido você colocar casa de alvenaria, eles derrubavam. Em 64, 66, até 68, foi o tempo que derrubaram muitas casas, favelas pegaram fogo, e e a gente sempre na luta da federação, e eu muito ali, né, como mulher de frente. Bom, aí chegou o momento em que nós começamos a questionar a história dos partidos políticos, porque a gente votava, só tinha Arena e MDB, a gente só era chamado para votar. Quando veio essa história do PT, de criar um partido novo, aí começaram a dizer que a gente ia dividir, que não tinha que nascer partido. Mas também chegou a volta do Brizola, que não conseguiu o PTB, que foi aquela confusão, que eu chamo, que eu digo que é confusão de família, aí acabou criando... bem assim. Aí não conseguiu o PTB, criou o PDT. E naquela onda, os trabalhadores lá, o Lula e tudo, estavam discutindo essa questão de criar um partido de trabalhadores e trabalhadoras. Aí a esquerda mais intelectualizada, né? Não, mas isso não tem sentido, vai dividir, tudo bem, um operário. Aí surgiu, aí é que você vê que começa um pouco das coisas do preconceito. Bom, será que a gente não vai dar conta? Não, o trabalhador vai dar conta de ter partido, de ter central sindical? A verdade é que acabou criando, e nós éramos chamadas para estar no partido. Chegou na primeira eleição, que foi em 82, né? Aí foi muito interessante, porque o voto era vinculado. E a maioria da esquerda queria votar no Brizola, porque o Brizola estava chegando, a dívida que tinha com o Brizola, menina, e o PT chegando, né? E todo mundo batendo na gente, porque estava dividindo, aí lançamos candidatura, porque era a primeira vez que o partido ia participar. Aí todo mundo saiu candidato, o Lula saiu candidato lá em São Paulo, a governador, ninguém ganhou, mas fomos todos nós. E eu fui a única eleita, mas eu era candidata, a Jurema Batista era candidata, nós, a Dilson do Dona Marta, nós fomos pegando as lideranças comunitárias para que... Só que na FAFERJ a gente tinha o MDB muito forte,
né? Era o Dico era do MDB, seu Lúcio era do PCB, o Bola, que eu casei com ele, era do PCB, para convencer esse povo, para somar com a gente, para vir para o PT, não foi foi dificílimo. Moral da história é que a gente reuniu toda a favela, foi uma coisa muito legal. A gente reuniu todas as favelas. Independente do partido indicar, dizer você vai ser candidato, nós fizemos para ver quem seriam os nossos candidatos. Olha que tempo bacana, olha que tempo. Porque hoje você fala do mandato coletivo, mas a gente teve essa coisa. E quem fosse eleito traria para os gabinetes as lideranças. Coisa linda. Eu fui a única eleita. Jurema foi comigo, Lélia Gonzalez foi comigo, entendeu? E o Désia Medeiros, do Sindicato dos Professores, foi comigo. Luiz Marculino, que era técnico da Câmara, já concursado, foi comigo, ficou comigo. Então a gente estava ali cumprindo, entendeu? Nós cumprimos ali aquele mandato. E o mandato tinha mulher, negra e favelada. Era esse o compromisso, era essa a bandeira da Benedita. E muita gente se engajou, classe média, muita gente se engajou nesse momento, viu da importância que era, mas não foi uma coisa fácil, porque eu dizia assim, bom, ninguém vai votar em mim, porque quem que conhece Benedita da Silva? Só o pessoal do morro. Aí eu falava assim, não, eu vou. Mas aí a mulherada disse assim, não, mas tem que ser você. No Chapéu Mangueira, todo mundo tem que ser você. Aí o outro da Babilônia tem que ser você. Aí eu falava, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer? Eu no meio dessa mulherada toda, né? Vai ser um vexame, eu não posso. Aí eu falei, gente, aí eu dizia, gente, mas eu não tenho como. Eu não tenho dinheiro, eu não tenho nem roupa para esse negócio. Não, a gente vai fazer aqui. Aí começaram a fazer festinha, minha filha. Aí subia Martim da Vila, subia Alcione, subia todo mundo ia lá cantar no Chapéu Mangueira, todo mundo fazia aquela festa. Aí foi quando eu conheci Antônio Pitanga Luiz Sampaio, né? Mas não só conhecia de longe assim, e depois nem sonhava que um dia eu fosse casar com Antônio Pitanga, imagina. Aí Alessi Brandão, junto com Neilda, comandaram o sucesso da minha campanha. Foi chamando os outros artistas, a Pitanga e todo mundo, Zezé Mota, aquela turma toda. Então nós conseguimos botar, mas não tínhamos como fazer cédula. Então tinha mimeógrafo naquela época, aí todo mundo que trabalhava nas repartições fazia escondido no mimeógrafo. O mimeógrafo. Nossa. E fazia também, botava o número, saía com a caneta. Qual é o seu número? Aí dava o número para fazer. Eu longe de pensar que ia ser eleita. Quando eu fui eleita, é bom você pensar isso. Quando eu fui eleita, não foi uma campanha assim, desacreditada por um setor, né? Da favela, mulher, negra. No dia da posse, né, do juramento, mulher negra favelada, assim eu prometo. O outro gritou de lá, demagoga, gente. Aí já aquele meu sanguinho de chapéu começou a efervescente. Eu falei, isso não vai dar certo. Aí não vai dar certo, mas tudo bem. Aí o primeiro dia. Para subir naquela tribuna. Eu acostumada a dar testemunho na praça, cantar no meio da rua, pregar no meio da rua, mas naquela hora, meu Deus, e para subir aqui, as minhas pernas batiam palmas. Ainda bem que tem um negócio assim bem escondido. Não dá para ver. Não dá para ver. E eu não sabia se eu falava esse improviso, se eu lia, não enxergava. Olha, gente, mas foi um drama. E eu dizia assim, Benedita, você fica firme aí. Eu começava comigo. E eu falava, tremi. Aí tremi a segunda vez. Na terceira vez eu falei, quero fazer uma tribuna popular. Aí fiz a tribuna popular na Câmara, eu junto com o Sérgio Cabral, pai.
Ele era do MDB e eu do PT, mas éramos os dois de esquerda da casa, o resto era uma direitada danada. Aí ele não votava com a bancada dele, eu votava por inteiro com a minha, porque era só eu. Aí um ligava pro gabinete do outro, como é que você vai votar essa matéria? Isso daí, eu não vou votar não. Aí eu disse, Sérgio, eu não vou votar nessa matéria não, vou votar não. Aí a gente dizia, tinha uns 3 ou 4 lá, bons do PDT, e o PDT tinha a maioria dos vereadores, então, mas tinha uns bons lá que a gente também, de vez em quando, fazia tabelinha para somar a nossa grande bancada. E aí aconteceram algumas coisas que a gente precisa entender. Todo mundo tinha carro e o meu carro não chegava. Por quê? Carro não sobe morro. Todos esses preconceitos. Descobri que estavam lá dizendo, puxa, quem deles ia sair primeiro comigo? Só e meu marido lá comigo. Quem ia sair com a neguinha aqui? Como se ela estivesse ali disponível. Entendeu? Um negócio assim incrível, né? E aí eu fui me impondo ali com eles, quando eles viram aqui, eu cheguei aqui, cheguei chegando. E minha proposta é essa. E a Tribuna Popular me ajudou, porque eu enchia a galeria, a comunidade descia toda, e a gente começou ali a discutir a questão da urbanização das favelas. Foi dali que a gente começou a fazer a discussão junto com a FAFERJ, a reunião do favela, tinha aquele mandato e a gente fez um projeto. Quando eu saí candidata a prefeita da cidade, eu já tinha todo o projeto feito por conta da minha militância na FAFERJ, discutindo com a favela, discutindo com o meio ambiente. A gente tinha ali o gari comunitário, a gente tinha a urbanização da favela, que era a casa de alvenaria. Aí eles queriam que a casa fosse de mutirão e a gente dizia que não, que ninguém construía a casa de mutirão, que nós queríamos 3% do PIB, do Produto Interno Bruto do Brasil, para que esses 3% fosse só para a urbanização das favelas no Brasil. E que cada um de nós teríamos essa cota. Era essa a nossa proposta. Perdi para o César Maia. O César Maia, muito inteligente, passou a mão no projeto. Primeiro, na disputa, malhava, né? Que é marginal, eu tinha acordo na comunidade, que a cidade ia ser uma loucura. Daquelas coisas de campanha mesmo, né? Coisa horrível. Bom, perdi para o César Maia. O que aconteceu? César Maia foi todas as pessoas, inclusive da engenharia, que estavam comigo nesse projeto de favela, que ajudava a FAFERJ, que desenhou, César Maia foi lá e pegou o projeto, pegou as pessoas, servidores públicos, pegaram as pessoas e foram para lá. E ele executou, mas executou da forma dele, que o nosso era uma coisa bem mais ampliada. Você tinha coletiva, tinha que deixar quadra de esporte na comunidade, você tinha que deixar um salão, que era um salão comunitário para as meninas que casassem, para o batizado, para a festa julina, todas as atividades, 15 anos, todas as atividades da comunidade. Esse projeto não saiu, Deputada, ficou aquilo lá, mas eu tenho essas lembranças, né? Eu tenho lembrança muito forte do racismo comigo, muito forte mesmo. Eu queria falar sobre isso. Muito forte, né? Desde a escola, desde o meu cabelo com trancinhas, hoje é moda, mas naquela época
aquelas Era um trancinhas. sofrimento. Era um sofrimento. Puxavam o meu cabelo, era a nega do cabelo duro, era uma coisa muito triste. E eu, naquela época, estava numa situação bem pobre, sabe? Minha mãe era lavadeira, né, como eu já disse, o nosso uniforme estava sempre muito limpinho, nosso uniforme estava sempre arrumadinho, mas naquela época você ganhava o tanque colegial, os pais compravam só a meia, porque você ganhava a pasta, a cartilha, o caderno, tinha a merenda escolar, que era comida, e tinha o lanche. Era a merenda escolar e o lanche da escola, né? E você, então, saía daquela escola alimentado, né? Eu aprendi a comer arroz com feijão com macarrão na escola, porque faziam isso, né? Então, eu ficava na fila e, minha filha, me chutavam por trás, sabe? Me chamavam de macaca. Eu pensei que, depois que eu crescesse e tudo mais, que isso não ia mais acontecer, né? Porque também eu comprei algumas brigas, né? Eu chegava, como eu, às vezes, fazia carreto e deixava já o uniforme, a gente botava dentro de um plástico assim, enrolava bem, deixava o carreto em alguma garagem, que os porteiros não eram tão besta como agora, guardava o carrinho da gente e ia para a escola, né? Aí, quando eu rolava lá na areia com os meninos, eu rolava lá na areia com os meninos, aí a roupa sujava, e o que eu fazia? Não, eu tinha sempre uma xepinha para levar para casa, um tomate, uma coisa, aí o que eu fazia? Jogava manga, jogava coisa na blusa, para não saber que a blusa estava suja, que eu rolei lá no Babalu, que tinha uma boate do... E tinha um pátio, a gente pulava, aí acho que via aquela criançada toda, e vai ter briga, vai ter briga. Aí os meus irmãos, meu irmão e meu sobrinho, que era da escola Marechal Trompóvis, que aqui é em Copacabana, e eu estudava no Francisco Alves, né, lá em Botafogo. Aí quando eles diziam assim, aí eles perdiam lá, os meninos procuravam, minha irmã da 5ª série vem aí? Ah, menina, quando eu chegava na Marechal, uma cabegona desse tamanho, os meninos, pá, saíam tudo correndo. Olha, mas eu tenho essas lembranças, que eu vou juntando uma coisa com a outra, mas é só para falar que não foi fácil, por isso que eu vou e volto. Não, tá maravilhoso. Vai falando e a gente vai lembrando a prática de racismo com a gente, com o cabelo, com a roupa, com o tanque. E eu era apaixonada por um rapaz, mas apaixonada. Mas era jovem, aquela coisa da gente namorar escondido e tudo. Ai, eu adorava o Luizinho. Luizinho era um preto, ele parecia um etíope. Os dentinhos branquinhos assim, mas que gente, que negro lindo, lindo. Não queria nada comigo, eu com aquele tanque colegial, eu não tinha sapato. Aí ria de mim, eles riam de mim, aí eu não ia mais na festa porque ninguém queria dançar comigo. Aí nesse jeito, aí fiquei tão triste. Bom, acabei, cresci, casei, né? E que bom, né, essa ida e volta que a senhora está fazendo, está passando pelo nosso roteiro, falando do território, da relação com a favela, da sua maior referência, que é a Dona Ovídia, né? Até hoje, com certeza, em cada passo, cada ação, cada atitude, no cuidado com os filhos, e o quanto a sua vida, né? E é bem interessante, deputada Benedita da Silva, que a senhora foi redescoberta pelo movimento negro, pelas mulheres negras, há alguns anos agora mais próximo, né? Mas eu quero voltar lá atrás um pouquinho. A senhora falou, a década de 90 não foi fácil para a senhora. Né? Eu lembro da história dos arrastões que colaram na sua imagem. Né? As pessoas hoje falam da violência da política e a gente observa na sua figura
uma figura que sofreu violências políticas gigantes. A senhora teve medo em algum momento pela sua vida? E qual foi esse momento assim que a senhora pensou: caramba, essa mulher forte, poderosa, porque essa força vem daquela bisavó lá da cadeira, da Dona Ovídia, né? Vem dessas mulheres que circularam. Quando é que, em algum momento, aquele receio, aquele sentimento de eu toquei num lugar, nessa sociedade racista, branca, masculina, que não quer entregar o poder, não quer dividir o poder. Em que momento foi? Violência política, violência racial, violência de gênero, nunca faltou na minha trajetória. E uma das coisas mais, aí eu vou dizer, né, dentro da violência política, porque quando você acha que você está protegida, né, mas dependendo da sua bandeira, você está causando não só inveja, mas você está correndo perigo, quando foi o caso de Marielle, né? Você está correndo perigo. Eu tive muitos perigos pela frente. Tive medo? Tive. Eu sou humana, tive medo. Mas o medo não era o medo que me desencorajasse. Então eu fui para cima, E uma das coisas que eu fui para cima mesmo foi na minha própria favela. Quando deputada, eu fiquei morando na favela. Eu só saí da favela quando eu estava vice-governadora, porque aí já não era eu sozinha, era eu e o governo, né, do estado, o titular, que nós teríamos que fazer sérios combates, e ao fazer sérios combates, era um contraste para Benedita, né, que estava lá no morro, sabia o que estava acontecendo no morro, e ela tinha que estar lá junto com o governador para dar segurança para as pessoas, para proteger a polícia e proteger o morador. E era uma contradição muito grande, não tinha como. Aí foi quando o Pitanga falou: não, agora você vai. Porque até ele eu levei para o morro, quando casei, levei ele comigo, né? Mas eu cheguei um dia, ainda era cedo, não sei porque eu cheguei cedo. Eu estava deputada ou era vereadora, eu nem me lembro mais do que eu era. Só sei que eu cheguei cedo. E as crianças, aí eu cheguei, estou vendo a polícia lá e tudo, aí eu olho, tá aqueles pretinhos, tudo joelhadinho assim, com a cabeça baixa, criançada danada, inclusive meus netos. Aí eu falei: o que é isso? Aí eu cheguei assim: o que é isso? Aí a deputada assim: não, deputada, hoje não vai poder ter baile funk, porque eu digo, mas essas crianças aqui de joelho aqui, gente, eles estão orando? Não, levanta. Mas, gente, falando... Aí eu, levanta, gente, você não pode fazer isso. Aí eu falei: gente, mas o que é isso? Não, hoje não vai ter baile. Aí pega o Furacão 2000. Aí o Furacão 2000, com aquelas coisas já tudo pronto para o baile funk. Eu falava: Jesus. E eu dizia assim: Jesus, o que é que eu vou fazer da minha vida com esse baile funk aqui? Jesus, essa barulheira na minha cabeça, Deus, mas eu vou ter que defender esse baile funk. Essa casa pertinho da quadra ali. Aqui. Aí eu tenho que defender o baile funk. Aí eu: não pode, já viu, já todo mundo, os moradores já estão com a sua barraquinha para vender suas coisas. Como é que vocês vão... porque o pessoal lá de baixo denunciou, o pessoal não denuncia o clube. Ah, não, porque as pessoas idosas, eu digo, aqui também tem idoso. Aqui também tem idoso. Quer dizer, os idosos daqui podem ouvir todo o barulho da cidade. Agora,
os idosos lá de baixo não podem ouvir o barulho daqui de cima. E a gente desce todo dia para trabalhar na casa deles? Não, vocês não vão fazer isso. Hoje não, vocês façam outro dia. Já manda, anuncia para o furacão que ele não vai poder, que ele só pode fazer matutino. Fala isso que vocês quiserem, mas hoje aí fica, vai, não vai, aí a Benedita tira como é, a autoridade do coronel. Aí eu falo, coronel, por favor, coronel, as crianças, até meus netos são funqueiros, aí como é que eu fico lá da minha janela olhando, porque ninguém vai dormir também com esse barulho, eu fico da janela olhando os meninos e tudo, e meus netos faziam assim, pelo amor de Deus, vó, não chama meu nome, porque chegavam até... Não pode me chamar. Aí, aquele dia foi demais. Aquele dia foi demais. E aí, eu fiquei meia... Comprou uma briga. Comprei uma briga e fiquei marcada. Para bandidagem, eu tinha compromisso com a polícia. Para a polícia, eu tinha compromisso para bandidagem. Sabe que não tem um mês que eu fui fazer uma palestra na universidade, lá em Madureira, e o rapaz levantou e falou, quero te pedir desculpa. Aí eu, por quê? Porque quando você foi assumir a governadora, negro, eu falei, estamos perdidos. Eu pensei que você ia ter mesmo uns acordões, um negócio, e você é a única que não foi presa. Não era nada daquilo que eu estava pensando. Você entendeu? Quantos negros e negras estavam também pensando dessa forma? Igual. Por quê? Porque a Benedita, mulher negra, porque ela é oriunda da favela, ela está comprometida com uma porção de coisa? Não estou comprometida com a porção de coisa. Minha vida correu risco quando prendi o Elias Maluco. Elias Maluco. Mandaram recado, deram tiro no palácio, tentaram o sequestro dos meus netos. E eu, só cuidando. Você não tem ideia do que aconteceu enquanto eu estava governadora, com a minha família. Meu neto ficou pelado no meio da rua. A polícia tirou a roupa do meu neto, fez parar o carro, tirou do carro, pegou os 2 branquinhos que estavam com o meu neto, mandou que eles pegassem o carro e fossem embora, eles viraram, mas o carro não é nosso, é dele. Tirou a roupa do meu neto, e o meu neto ficou nu, o ônibus passando e todo mundo gritando do ônibus, o que é isso, o que é isso? Eu, governadora. Eu, governadora do estado do Rio de Janeiro. De chegar e perguntar para mim como é que eu ia cuidar do palácio. Com aquelas pratarias, com aqueles tapetes persas, com não sei o quê, com as crianças. Como é que eu ia cuidar daquele palácio? Eu disse, aqui está a pessoa mais qualificada, porque a maior parte da minha vida eu passei limpando o palácio, tapetes, pratas, ouro, e sustentei minha família com esse trabalho. Então eu sou a pessoa mais qualificada para ficar aqui, nesse palácio. Ouvi muita coisa. Na Constituinte, papel higiênico, escrevia no papel de sai daí, sua negra, aqui não tem racismo, você que é uma macaca, não mandaram eu plantar bananeira, e agora vai ter bananeira no palácio. Muita coisa, muita assim, sabe, que você vai e volta, muita coisa. Sempre erguei a minha cabeça, sou filha da Ovídia, nem assim não. Deputada, a sua trajetória é uma trajetória muito completa da história das mulheres negras, da história do Brasil, da história do Rio de Janeiro, desse estado, dessa cidade, mas é impossível, né? Eu lembro, a primeira imagem de Benedita da Silva que me vem é a mulher preta e favelada. Então, a mulher preta e favelada,
Não existe como não pensar nisso falando esse nome, Benedita da Silva, né? Eu queria que a senhora falasse um pouquinho de como a senhora vê a favela hoje, né? Quando a senhora pensa favela, a senhora que organizou a favela onde vivia, e não só onde vivia, não satisfeita em ajudar a organizar a favela onde vivia, acabou organizando no estado do Rio de Janeiro, desde o estado da Guanabara, Faferj, as mulheres, né, os territórios, pensar a urbanização de favelas, né, mesmo tendo um projeto surrupiado aí, né, nessas disputas, essas coisas que acontecem, não só na política, mas eu queria que a senhora falasse um pouquinho da favela hoje. Como é que a senhora vê a favela hoje, com tanta história, tanto caminho percorrido? Olha, eu quero voltar um pouquinho à favela anteriormente. A favela da vizinhança, a favela em que a gente tomava conta um dos filhos do outro, a favela que a gente pegava, não tinha um café, não tinha um arroz, não tinha um feijão, a gente ia lá e essa favela alguém dava, dividia. Eu mesma, que passei muita fome na minha vida, eu tinha comadre Marcela, às vezes eu não tinha nada em casa para comer. Ela pegava a cabeça de peixe na feira, o Lauro fazia a cabeça de peixe e ela vai levar lá na comadre. E parece que ela tinha aqui o sexto sentido dela, que ela falava assim, vai ver se os meninos da comadre já comeu. E já cheguei na casa que ela estava comendo, já não tinha mais nada na panela. Ela parar de comer para dar comida para os meus filhos. E meus filhos nunca pediam nada para ninguém. Se perguntar se aquela já almoçou já jantou já, daquele jeito. Então, a favela, que a gente sentava na porta da casa da gente e cada uma dava uma coisa, o que você vai fazer hoje? Eu dizia assim, eu vou fazer uns pastéisinhos. A outra dizia, eu vou fazer uma broa de fubá. Aí sentávamos na porta, uma das outras, e aí a gente batia aquele papo de comadre, aquele papo de vizinha. Aí uma fazia café, a outra fazia um chá de erva cidreira de capim-limão, e a gente batia. Tinha esse momento, eu estou arrumando tudo aqui para a gente sentar e conversar um pouquinho. Essa coisa eu sinto muita falta dessa interação. Lógico que as coisas avançaram, né? E a gente pôde ter uma televisão em casa. Nessa época ninguém tinha televisão, e aí você não tinha tempo para conversar. Hoje a televisão, a tecnologia chega para a gente, facilita para um lado, mas para o outro as relações vão se pulverizando nessa coisa. Então, essa favela de hoje, eu sinto essa falta, porque num sistema capitalista como o nosso, todo mundo tem que trabalhar muito. E tem que trabalhar, e tem que trabalhar, e tem que ter para pagar a luz, para pagar a água, para pagar não sei o quê. Coisas que antes, para nós, era precário, mas nos dava mais condição. Hoje não. Hoje é uma correria sem fim. É uma correria para isso, uma correria para aquilo. A gente tem até melhorou para alguns, para a maioria, que a gente pode dizer, melhorou na favela, né? O seu poder econômico, até porque foram abrindo seus negócios, tendo seu comércio, fazendo, profissionalizando mais, né? Aquilo que fazia apenas como solidariedade, o cabelo que fazia, a unha que fazia da vizinha. Hoje a vizinha pode pagar, a gente cobra o cabelo, cobra tudo. Quer dizer, houve uma mudança do ponto de vista econômico, é verdade. Houve também do ponto de vista habitacional, porque nós não tínhamos casa de alvenaria e hoje temos, né? Mas houve também uma ausência muito grande do Estado por longos anos na favela. Como se a favela não fosse um município. Porque nós temos favelas que nós podemos, que tem município bem menor, que tem países
menor do que o número de favelados que temos no Brasil. Então, essa coisa da urbanização é de acesso à saúde, à escola, né? De acesso ao lazer, que é ter as atividades, investir nas atividades culturais. Então, o Estado se ausentou por muito tempo. E essa ausência do Estado, dentro desse crescimento, dessa tecnologia, nós, do ponto de vista político, fomos perdendo um pouco essa coisa nossa, sabe? Portanto, até hoje, nós não temos um saneamento, porque paramos ali nas casas, ficamos ali, nós não fomos para a luta como fomos para ter a casa de alvenaria, para ter o telefone na casa da gente, para a ambulância pegar a gente na casa. Tudo isso foram grandes e grandes lutas, para não derrubar o barraco. São lutas que nós travamos. Então, hoje, nós fazemos, mas parece assim, não, cada um está cuidando mais de si, do seu, sabe? Eu estou cuidando para o meu filho não ser isso, outro está cuidando para não ser aquilo, eu estou cuidando para mim poder não ser espancada, eu estou cuidando de não sei o quê. É uma coisa muito privada hoje. A favela, que era um coletivo, coisa, ela se tornou, né, um aglomerado muito para dentro. Portanto, quando a gente fala do índice de violência doméstica, você não bate na porta da vizinha quando o marido está batendo nela. Exato. Você entende? Eu acho que essas coisas são coisas dentro da favela que a gente tem que colocar. Eu não me incomodo, eu não vou me meter na briga de mulher, marido e mulher, ninguém se mete a colher. Isso, depois que houve essa outra concepção de vida, né? De eu ter o meu pão na mesa, de eu ter a minha carteira assinada, de eu ter... Parece que você vai se afastando dos conflitos que te atingem também. Eles são cotidianos. De não me preocupar mais com o filho da vizinha, de não me preocupar mais, eu estou cuidando do meu filho, essas coisas, a comunidade foi perdendo. O único momento que você encontra essa comunidade, mais esse conglomerado, é realmente nos seus segmentos. Ou ele está na quadra da escola de samba, que aí todo mundo que gosta vai para lá. Ou está na igreja, todo mundo que gosta vai para lá. Ou está no terreiro, todo mundo que gosta vai para lá. O outro tá, aí os filhos estão no baile funk, gostam do baile funk, aí vai no baile funk, vai para... Então você não consegue mais, dentro da favela, e eu posso assim dizer, fazer uma festa comunitária. Que todo mundo desce, que todo mundo vem, que todo mundo contribui, que todo mundo está ali. Eu penso que com todo esse avanço que nós tivemos, nós estamos presos em nossas casas, na favela. Nós estamos presos aos nossos medos, nós estamos presos a nossas perspectivas, né? Nós estamos presos e é preciso que a gente comece a pensar nisso. Eu tenho hoje uma casa de alvenaria, eu tenho hoje fogão, geladeira, televisão, tudo, né? Rádio Vitrola não usa mais, computador, eu tenho telefone celular, internet, eu tenho tudo isso. Mas eu estou tranquila? Eu estou segura? Eu estou em liberdade? Eu tenho isso? Então essas coisas, sinceramente, é que eu vejo a grande diferença. Porque nós somos um povo trabalhador. Quem constrói as riquezas somos nós. Estamos pendurados na favela. Os favelados. Eles descem, nem que seja para vender um limão. Uhum. Mas ele desce e ele encontra, né, algo para ele fazer, e cada lugar que o favelado coloca a mão é uma construção. Não é para ele, mas é uma construção, né? Minha casa, minha vida.
Minha Casa Minha Vida hoje é um projeto que você tem que aproveitar a mão de obra da comunidade, porque lá tem gente qualificada para fazer, sim, porque já fizeram os outros. Como não fazer para ele? Tá? Mas tá tudo bem? Como está? Né? Como você chega perto da solidariedade mais, né? Ô vizinho, eu tenho um carro, pode deixar que eu vou levar no hospital. Ô, dona, pode deixar que eu vou para a senhora. Não. Ô, a senhora está com essa bolsa pesada, dona Maria, vou pegar para a senhora aqui. Não. Pega a moto, pega a van. Eu não vou levar. Eu não vou fazer isso. Isso é muito profundo, porque não tem muito tempo, né? A gente, pelo menos nas favelas todas, você tinha aquelas pessoas, meu marido mesmo já fez isso, desempregado, ficava sentado, subia uma pessoa, vai levar. Vai levar, dá a mão. Se a pessoa quiser ajudar, dar alguma coisa, às vezes tem uma senhora, toma aqui meu filho. Meu filho, isso. Mas nesse sentido de tá passando lá, nem olha. Nem olha, né? E nós precisamos, isso eu sinto falta da favela de hoje. Então, qual o seu sonho para a favela hoje? Eu tenho certeza que a favela ainda precisa de infraestrutura, mas nós precisamos ter uma consciência política mais aguçada na favela. Não basta só que eu organize em torno de um meu interesse, mas que a gente possa conhecer um pouco mais da nossa história. Por que nós somos da favela? Por que nós moramos na favela? Sabe, quando eu falo que tem que ter um processo de politização, eu não estou falando de politização partidária. Porque se você tem essa consciência política, por que eu estou aqui e eu não estou morando lá embaixo? Qual é a minha história? De onde eu vim? Como é que eu cheguei aqui? Porque as nossas favelas são verdadeiros quilombos. Então não tem como você não discutir favela como quilombo. Olha, houve um processo na civilização brasileira dessa forma. Nós tínhamos que ter todo favelado uma cartilha assim. Por que você mora na comunidade? Você mora porque existiram os quilombos foram de resistência, mesmo assim, foram colonizados por muitos anos, morreram muitas e muitas pessoas, e quando eles, aí sim, vamos discutir o 13 de maio. O que aconteceu? Não basta só dizer que a escravidão não acabou no 13 de maio, a coroa portuguesa, não sei o quê, todo mundo. Aí o Brasil foi o último a deixar os escravos. O que foi que esses escravizados fizeram? Não tinha emprego, não tinha isso. Onde eles moraram, foram para os quilombos. Então formou-se os morros, os trabalhadores, e cana-de-açúcar. Porque se a gente não souber por que a gente mora no morro, não for lá atrás e ver essa história, o nordestino vai achar que ele é só nordestino, ele não tem raça. O outro vai achar que ele não tem. Tudo veio daí, com a exceção do dono da casa, que eu falo que eram os indígenas, que são os indígenas. Tudo veio daí, num processo de colonização. Aí as pessoas têm que conhecer a história da favela. Como é que você chega na favela? A favela foi criada exatamente. As pessoas têm que saber que essas favelas muitas vezes foram derrubadas, tiradas, que muitas delas já não existem porque houve urbanização. Urbanização porque não queriam fazer obras de proteção para nós, de encostas. Mas quando nos tiraram, nos forçaram alguns até, eles nos colocaram longe do trabalho, longe da escola, longe do atendimento de saúde, não criou nenhuma infraestrutura.
E os que ficaram, as comunidades que ficaram, fizeram mutirão de suas contas, foi melhorando por sua conta. Quando o Estado chegou para alguma coisa, ele já chegou para impedir que houvesse melhora naquele lugar. Ninguém sabe o que foi 64 para as favelas, gente. Ninguém fala desse período de 64 a 70. A 78, posso te garantir que de 64 para 78. Ver o que aconteceu nas favelas. Pegar os mais velhos da comunidade e ver o que acontecia. Eu me lembro que o meu filho, todo de branquinho, todo. Aí ele desce, a polícia faz ele sentar no chão. Aí ele fala, senta aí. E ele, documento. Meu filho dá o documento. Aí ele lê o documento. Benedita Souza da Silva, mãe. Você conhece a Benedita? Ele disse, por acaso sou filho. Pá! Um tapa no meu filho. Um tapa no meu filho. E chamou meu filho de mentiroso. Eu fui parada várias vezes pela polícia, querida. Parada assim, ó. Para aí o carro preto, uma mulher preta, um marido preto, tudo preto. Ah, para. E eu falei, hoje mesmo, eu comprei um espanadorzinho para tirar aquela poeira que fica entre o sofá da casa e tudo. E dei o Clécio. Aí o Clécio veio, tá aqui a sua arma. É tipo uma arma. Eu digo, Clécio, não vamos deixar isso dentro do carro, senão a gente pode ser morto, porque o cara vai pensar que isso é o cabo de uma arma e a gente vai morrer, pelo amor de Deus. Entende como a gente ainda tem esses medos? Então, a favela hoje é uma favela com mais, eu posso dizer assim, estrutura, muito mais estrutura. Se você não quiser descer, você não desce, você compra tudo na mercearia, lá em cima, faz tudo, faz por isso que a gente cria uma moeda favelada, eu falo isso, ninguém me leva a sério nesse negócio. Eu gosto dessa história. Sabe? Vamos criar uma moeda de favela que a gente vai ver o banho que nós vamos dar, criando um banco que eles vão ficar loucos, igual a moeda de lá de Maricá. Gira, faz um valor, eles vão ver a força econômica que tem as favelas. Mas as pessoas não pensam nesse negócio, sabe? Não pensam nesse negócio. As escolas de samba dão um serviço, né? O ano inteiro. Um ano inteiro para essas pessoas, né? Dão um serviço inteiro para outras pessoas. Mas você já viu aonde é que as escolas de samba vão? Para que estado que as escolas de samba vão para pegar as coisas delas? Igual as mulheres da Bahia, de onde elas vão comprar os tecidos delas. Tudo muito caro, tudo muito não sei o quê. Sabe, se você pensa um investimento em confecção cultural, você tem que pensar nisso. E está lá em cima, não está aqui embaixo, gente. Então, eu tenho um sonho com a favela. O meu sonho de urbanização da favela passa por desenvolvimento econômico. Sem dúvida. E produção, querida. Passa, porque o meu sistema é capitalista. Eu pago as coisas em valor de dólares. E eu ganho em real. Essa é a situação nossa. E a gente sabe ainda se virar nos 30. E como? Para da gente ficar carregando caixa de cerveja para cima e para baixo, aquela mulherada, tundo, e volta, tundo. Gente, sabe? Trabalhando, pensando que está ganhando, pensa que está trabalhando, né? Aí daqui a pouco vem coluna, daqui a pouco eu carreguei muito peso, querida. Carreguei muito saco de cimento. É claro que um dia na vida vai estourar. Está estourando até muito tarde, com 82 anos.
Aí você se acaba com a sua coluna, todo mundo... Ele fala, academia no morro ninguém precisa. A gente já desce e sobe aqui. Agora facilitou que tem moto e tem coisa... Mas a gente fala dessa forma porque a gente tinha um sonho. Nós somos milhares. Nós somos milhares. Dá vontade da gente... Alô, favela! Você não precisa, de forma nenhuma, se sujeitar a isso. Você tem que exigir, porque você faz parte do PIB, do Produto Interno Bruto Brasileiro. Você está pagando caro. Um cara que ganha 100 mil reais por mês, ele paga o arroz o mesmo preço que você ganha um salário. Gente, eu queria que essas coisas estivessem na nossa cabeça. Do favelado. Não quer saber de ninguém. Do favelado. Nós teríamos um outro país. Tenho certeza disso. Mas qual é o sonho da Benedita da Silva para a Benedita da Silva? O sonho da Benedita da Silva para a Benedita da Silva é que todas, se possível, mulheres negras possam ser uma Benedita da Silva. Esse é o meu sonho. Possam ser uma Benedita da Silva. Têm o direito de serem uma Benedita da Silva. Porque quando a gente diz que o lugar da mulher é onde ela quiser, então eu quero que as mulheres estejam no meu lugar. Muito forte isso, viu? Muito forte. Quero você, Mônica. Quero nós, mulheres negras. Nós, as mães de leite, querida. Nós não temos direito de parar. É só prosseguir. Só prosseguir. É só acreditar na nossa imagem e semelhança. Verdade. E a gente vai alcançar os nossos sonhos. Porque é aquela história, sonho que se sonha só. É só um sonho. Mas nós estamos sonhando juntos. É isso. Yeah. Deus te abençoe, te dê muitos anos de vida e saúde, te dê muita força para continuar sendo essa referência pra gente. Ô, querida.